Fala pessoal, tudo bem? Karel aqui da Bom de Drones. Nesse vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês 10 dicas de o que não fazer para tentar evitar acidentes ao máximo com o seu drone, né? E aí eu vou tentar categorizar essas 10 dicas que eu acho mais importante para que nós possamos evitar o máximo de acidentes possíveis, tá bom? Vamos começar lá então. A primeira dica, pessoal, dessas 10 seriam para nunca, em momento algum, com o drone voando, estando no ar, nunca se fazer o chamado CSC, que é Command Combination Stick. Command Stick Combination, né? É a combinação dos sticks que você faz para ligar o seu drone. Que nada mais é do que isso aqui, né? Esse comando... Feito esse comando, você liga o seu drone, ele inicia os motores. Mas a DJI deixou essa função também ativa caso o drone esteja no ar. Então, se você estiver voando e por alguma questão, alguma manobra que você vai querer fazer, alguma demonstração ou qualquer coisa do tipo, e você bata nesse comando, o seu drone vai desligar lá do alto e vai cair que nem pedra no chão. Então, jamais fazer o chamado CSC. Command Stick Combination, que seria a combinação dos sticks para ligar o drone. Nunca se fazer ela no ar, jamais, tá bom? Fica essa como a dica número 1 aí. A dica número 2, pessoal, seria em relação ao FPV. É muito legal, a coisa mais legal do drone é você estar com ele longe e voar apenas pelo FPV, na tela do iPad, na tela do celular, ou até mesmo usando aqueles óculos VR, né? É muito legal mesmo, mas uma questão que causa muitos acidentes é o piloto estar voando no FPV, ele apenas está enxergando a frente do drone, o que o drone está enxergando na câmera, né? Na parte frontal dele. Nas laterais e na traseira, o piloto não tem a imagem, não tem a noção do que está nas laterais ou na traseira. Então a dica número 2 fica aí para sempre que você for pilotar apenas pelo FPV, você ter certeza que não tem nada ao seu redor, as laterais do drone, nem a sua traseira, para que você possa fazer os movimentos pelo FPV, tanto para as laterais quanto para a traseira do drone, sem ter risco de bater em nada, sem ter risco de causar nenhum acidente. Então sempre que você for voar em FPV, sempre observe, tentar observar aonde você está com o drone, se não tem nenhum obstáculo em volta dele, nem na traseira, ou caso você vá voar apenas pelo FPV e você veja que tem algum obstáculo na traseira ou nas laterais do drone, você ficar mais atento para que você não cause nenhum tipo de acidente. A dica número 3, pessoal, que é muito frequente em pilotos mais recentes, seria o gimbal. Você ligar o drone, iniciar o gimbal, né, com a trava dele, o que pode causar problemas no gimbal em muitos casos. Então sempre que você for iniciar o seu drone, lembre primeiro de remover a sua trava de segurança do gimbal. Como dica número 4, pessoal, fica o comentário aí de baterias. Baterias que caíram no chão, baterias que aconteceram algum tipo de acidente, já apresentaram algum tipo de problema, tente não confiar muito nessas baterias. Ou seja, o não confiar muito que eu digo seria, por exemplo, você precisa fazer um trabalho, tente não usar essa bateria, já que ela já apresentou problemas no passado, tente não usar ela para coisas muito longas, trabalhos muito importantes, entendeu? Porque, infelizmente, se ela já apresentou o problema, pode ser que no meio do seu voo, no meio do seu trabalho, ela venha apresentar problemas de novo e lhe causando algum acidente, algum problema maior, entendeu? Então a dica número 4 aí fica para baterias que já apresentaram algum tipo de problema, tentar evitar usar elas em trabalhos importantes. Na verdade, tentar evitar a utilização dela em qualquer tipo de voo, porque se ela dar problema no meio do voo, você vai ter arriscado todo o seu equipamento por causa de uma bateria que apresentou problemas. E também na questão de baterias, ainda nessa dica 4, nunca voar tanto o drone quanto o rádio
com a bateria muito baixa. Sempre tentar voar o seu drone com o seu rádio e com a bateria do drone, né? A bateria dos dois, o mais carregada possível, para que você não venha ter problemas no meio do seu voo. A dica número 5, pessoal, é até meio engraçado, mas até comigo mesmo já aconteceu. Em dias que o tempo não está muito bom, está um tempo muito nublado, tentar fazer voos muito longos. Porque o que acontece? Eu, por exemplo, teve uma vez que eu estava voando num dia nublado, achei que o tempo ia continuar apenas nublado, dei 2 km no drone e no meio do meu voo eu vejo na câmera que está começando a chover, cair pingos de água, né, garoar, né? No exato momento eu já comecei a retornar o drone, mas no meu caso não aconteceu nada demais, só umedeceu um pouco o drone. Na hora que eu pousei ele eu sequei e tudo certo, mas se de repente no meio do voo começar aquela chuva mais forte, você vai acabar perdendo o seu equipamento, porque com certeza ele vai dar algum tipo de problema em voo e vai causar acidentes. Então fica a dica aí de, em tempos mais nublados, tempo mais fechado, não fazer voos longos, fazer apenas voos mais próximos para caso começar algum tipo de garoa ou até mesmo chuva, você retornar o equipamento com mais agilidade. A dica número 6, pessoal, é em relação à marcação do home point. Eu recomendo sempre o cliente começar a fazer os seus voos sempre depois de estar marcado o home point. Um exemplo prático aqui que eu vou dar. Eu tenho um Phantom 3 Standard. O Phantom 3 Standard ele marca home point com 6 satélites ou mais. Normalmente com 7 ou mais, mas acima de 6 ele já marca. O que aconteceu uma vez? Eu fui levantar em ATTI porque ainda não tinha marcado home point. Levantei em ATTI, dei 200, 100 metros de distância do equipamento e por algum motivo o rádio perdeu o sinal com o drone. E o que aconteceu? O drone automaticamente entrou em modo retorno, return to home, retorno automático, e como ele não tinha marcado esse home point ainda, ele pousou o drone, começou a pousar o drone onde ele estava. E isso poderia ter causado algum tipo de acidente, algum problema desse tipo com o drone. Então é sempre bom, quando você for iniciar os seus voos, esperar que ele marque o home point, ou caso ele estiver demorando para marcar o home point, você pode sim subir em ATT, coloque em ATT, sobe o seu equipamento, mas você deixa ele em uma altura, por exemplo, 10, 20 metros, mas bem próximo de você, para que no alto ele pegue os satélites mais rapidamente e aí marque o home point. E aí você possa fazer o seu voo no modo GPS ou mesmo no modo ATT, mas com o home point marcado, caso aconteça alguma perca de sinal, ele voltar a esse home point. A dica número 7, pessoal, é em relação à decolagem e pouso do drone em terrenos como grama, gramados, mato mesmo, esses terrenos que possa ter um obstáculo entre o gimbal e o solo. Um exemplo em grama, com a grama um pouco mais alta, se você colocar o drone na grama, com aquela grama um pouco mais alta e ligar o equipamento, o gimbal, na hora dele fazer aquela movimentação inicial dele, ele vai fazer assim e a grama, por exemplo, vai pegar e vai ficar travada no gimbal. E isso também pode ficar forçando o seu gimbal e não é uma coisa legal de acontecer. Continuando nessa mesma parte de obstrução do gimbal, uma coisa interessante também é não pousar nem fazer decolagens em terrenos, por exemplo, com areia, terra muito fina, coisas desse tipo. Porque com a movimentação das hélices e o ar que ela joga para baixo, né? Você pode fazer essa sujeira, esses detritos entrarem nos motores do gimbal e até mesmo no drone, né? Mas normalmente é mais nos motores do gimbal que acaba entrando e com o tempo isso vai causar problemas na estabilização do seu gimbal. Dica número 8, pessoal, em relação às hélices. Eu nunca recomendo você voar com hélices que estejam lascadas, comidas, mordidas, trincadas. Nunca voar com hélices que não estejam em perfeitas condições de uso.
Se a hélice acabou danificando, lascando, trincando, até mesmo quebrando, descarte essa hélice, por mais que vale custar um jogo novo ou até mesmo uma hélice nova, não voe com essa hélice, porque por causa de uma hélice você pode deixar acontecer algum acidente no voo do seu equipamento, e aí você vai arriscar o seu equipamento por causa de uma hélice danificada. Dica número 9, pessoal, é em relação ao modo VPS, que é o Visual Position System, né? O sistema de ultrassom do Phantom 3, Advanced Pro e do Phantom 4, que utiliza o ultrassom e câmeras para que ele faça o posicionamento, né? A DJI no manual recomenda, quando for sobrevoar água, até 3 metros no caso do Phantom 3 e até 10 metros no caso do Phantom 4, desligar o sensor do ultrassom, para que você não tenha nenhum tipo de problema. Eu particularmente já voei sobre a água com o módulo VPS ativo e nunca tive problemas, mas eu procuro sempre desligar, porque já que o fabricante indica que pode ter algum problema, é bom seguir essa recomendação e deixar ele desligado. Continuando nessa parte do VPS, outra coisa interessante é o piso, o solo que você vai sobrevoar com o módulo VPS ligado. Ele não funciona bem em todo tipo de piso. Um exemplo. Desculpa. Um exemplo, em porcelanato, que é aquele piso bem claro, de cor única, o módulo VPS não funciona muito bem. No manual do fabricante, ele indica que para o VPS funcionar bem, o piso ou o solo, no caso, né, tem que ter uma variação, digamos, não uma cor sólida, muito clara, uma cor única, mas tem que ter uma variação de cores no solo e não ser uma cor muito clara. E também em gramado, em coisas que possam absorver as ondas de ultrassom, no manual do fabricante ele diz que também não funciona muito bem. Portanto, o drone não vai conseguir ficar muito estável usando o VPS, usando as ondas de ultrassom nesses tipos de piso. E aí, para finalizar, pessoal, a dica número 10 seria de sempre, antes de todo e qualquer voo que vocês forem efetuar, sempre fazer aquele checklist, que eu vou colocar o link aqui para vocês em algum lugar do vídeo. Sempre fazer aquele checklist, né? Verificar as hélices, verificar motores, verificar se não tem nada obstruído, remover a trava do gimbal, fazer a calibragem dele do compass, que é aquela famosa dancinha de você girar o drone, virar ele de frente e girar o drone novamente, fazer a calibragem do drone, fazer a calibragem do gimbal, todos esses procedimentos que eu comentei aí no vídeo anterior do procedimento de checklist, tá? Pós-voo e pré-voo. É sempre bom fazer eles para que nós possamos manter o drone sempre num bom estado de uso. Tá bom, pessoal? Fica aí então as 10 dicas do que evitar a fazer no seu equipamento para que reduza a chance de acidentes ao máximo. Caso vocês tenham gostado aí desse vídeo, dá um like aqui pra gente, se inscreva no nosso canal para ficar atento a mais novidades, qualquer outro vídeo que nós lançarmos aí para tentar ajudar a comunidade ao máximo. Desculpa aí qualquer erro no vídeo, qualquer informação que vocês acharem que eu passei errada, comentem aí no vídeo, porque ou sim ou não eu tenho um pouquinho mais de experiência, porque eu trabalho com isso, eu posso errar também. Então, qualquer coisa que vocês acharem que eu comentei errado, dá um toque aí no vídeo que eu aceito críticas aí na boa, tá bom? Agradeço aí, galera, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.